Vamos abrir a palavra, irmãos, em Romanos capítulo 12. Vamos ler o verso primeiro. Romanos capítulo 12, o verso primeiro nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Efésios, logo aí à frente, Efésios capítulo de número 4. Efésios, número 4, vamos ler o verso primeiro. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andei de modo digno da vocação a que fostes chamados. Amém? Também gostaria que nós fosse lá para o livro de Esdras. Esdras, capítulo de número 7. Esdras depois de 2 Crônicas. Vamos ler o verso de número 10. Esdras 7, o verso número 10. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Vamos, mais uma vez, tirar um período para nós orarmos ao Senhor, para que o Espírito conduza as nossas vidas nessa noite. Amém? Senhor, mais esse momento, onde a Tua palavra foi aberta, rogamos que o Teu Espírito fale aos nossos corações nessa noite. Exorta-nos, Senhor, segundo a Tua vontade. Corrige a Tua igreja, Senhor, porque somos do Senhor, fomos comprados com o precioso sangue do Teu Filho amado. Por isso, nos colocamos diante de Ti, na condição de nada ser, para que Tu venhas ser tudo em nós, exortando-nos, corrigindo-nos e conduzindo a Tua igreja. A Tua palavra é muito clara quando o Senhor diz: eu edificarei a minha igreja. Eis aqui, Senhor, a Tua igreja. Edifica-nos pela Tua graça e pela Sua bondade, para a glória, honra e louvor do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Sim, Pai. Obrigada, Senhor, por ter realizado aquela obra perfeita. Amém, Senhor. O Senhor que não tinha pecado se fez pecador por nós. Sim, Deus. Ó Deus de majestade, de honra e poder, quão glorioso é o Teu santo nome. Amém, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a andar em Tua santidade, Senhor, para que possamos se chegar mais a Ti. Sim, Deus. Socorre-nos, Senhor, por misericórdia. Te agradecemos em nome de Jesus. Senhor, carecemos urgentemente do Teu socorro nesse instante, porque não podemos discernir o quanto é prazeroso, quanto é precioso esse instante em que estamos a Teus pés, a Te ouvir. Carecemos que o Teu Espírito Santo revele aquilo que o Senhor tem para nós.
Abra as nossas mentes, abra os nossos olhos, Senhor, para que possamos ouvir a Tua palavra. Amém, Senhor. Saímos daqui cada vez mais ganhos por Ti, Senhor. Porque a palavra foi o Senhor quem disse, é o Senhor quem nos edifica, é o Senhor que edifica a Tua igreja. Sim, Pai. Por isso, Senhor, nos socorre nesse instante. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Obrigado, Senhor. Fala aos nossos corações nessa noite, pela Tua santa e preciosa palavra. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, alguns dias já o Senhor tem separado alguns textos para mim, e textos de dura exortação para a igreja, né? Como a gente gostaria de vir aqui na frente falar algo prazeroso de nós ouvirmos, né? Mas o Senhor, Ele tem seus meios pelos quais Ele traz uma palavra sempre dura, mas para o nosso aprendizado. O Senhor conhece os nossos corações, e Ele tem, nesses últimos dias, nos ensinado ferrenhamente para que Cristo seja formado na sua igreja. Por que essa insistência do Senhor? Porque Ele está voltando, né? E nós só vamos poder ouvir essa palavra do Senhor nesses dias. Temos que ter a mesma postura que Esdras teve. Esdras foi muito usado pelo Senhor na restauração do templo. Na restauração, ele foi aquele que trouxe de volta a palavra. Nós estamos estudando sobre o livro de Esdras, vai ser uns estudos preciosos, né? Mas o que me chama a atenção é nesse verso 10 de Esdras 7, fala assim: porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor. Aqui está o primeiro ponto. Nós hoje, se quisermos ter uma vida aos pés do Senhor, se quisermos apresentar, nós vamos buscar falar hoje de apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. O verso de Efésios, né? Eu rogo-vos, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno. Se o Senhor permitir, nós falaremos no próximo domingo. Mas, então, o primeiro passo para nós podermos nos apresentar diante do Senhor como um sacrifício vivo é ter um coração voltado para a lei do Senhor, né? E o segundo passo é cumprir, obedecer, porque não vai adiantar nada nós recebermos a palavra e sermos desobedientes, não vai surtir efeito nenhum, né? E o terceiro ponto: e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então aqui está os 3 pontos: buscar, obedecer e ensinar. Um testemunho. Porque não adianta nós recebermos do Senhor e não entregar aquilo que Ele está nos dando, né? Então, irmãos, queremos, nesse espírito, vamos analisar Romanos capítulo 12, para que o Senhor realmente possa abrir o nosso entendimento, né? Antes de nós lermos Romanos 12 novamente,
eu gostaria de convidar os irmãos para nós lermos um texto de 2 Timóteo, capítulo de número 4. E veja o que fala aqui sobre o que nós devemos aprender do Senhor. Como que nós devemos aprender, e o Senhor vai nos exortar todo o tempo a sua igreja, né? 2 Timóteo capítulo 4, veja o verso 1 falando assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Irmãos, esta é o dever de um cristão. Prega a palavra, busca o Senhor, porque se nós não tivermos com os nossos olhos voltados ao Senhor, nós vamos querer cruzar os braços e querer ouvir coisas agradáveis ao nosso eu, né? E o Senhor não vai permitir isso. E se nós não vigiarmos fielmente aquilo que nós estamos ouvindo, nós acabaremos entristecendo o Espírito Santo e começaremos a querer ouvir somente aquilo que nós gostamos, né? E nesse segmento há muitos cristãos que já deixaram até mesmo o conforto da igreja, porque achando que as palavras são muito duras, as palavras são muito exortativas, né? Então que o Senhor traga revelação a nós, naquilo que Ele quer nos ensinar e naquilo que Ele quer trabalhar conosco nesses dias da volta do Senhor, né? Como o texto lá de Timóteo, o Senhor está voltando, e o Senhor, quando voltar, Ele vai julgar a sua igreja. Em primeiro lugar vai ser a sua igreja, cada um de nós, né? Então, irmãos, Romanos capítulo 12, temos aqui um rogo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo. Irmão, nós naturalmente não temos condições de apresentar o nosso corpo ao Senhor. Naturalmente. Por quê? Porque o nosso eu não vai permitir. O pecado que habita em nós não vai permitir com que nós possamos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo. Por isso que ele fala assim: irmãos, pela misericórdia de Deus, apresentei, né? Nós temos que ir para o Senhor, para que então o Senhor nos capacite a apresentar, né? Porque tudo foi providenciado. Nós vamos fazer como que uma retrospectiva em textos que nós já somos muito conhecidos, já é muito falado no nosso meio, mas para nós pegarmos uma base firme, né? Para que quando nós chegarmos em Efésios 4, nós podermos andar na vocação a que nós fomos chamados, poder compreender o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor está buscando de mim, né? Então, primeiro texto
aqui mesmo em Romanos, capítulo 6. Eu só vou ler os textos, alguns textos, mas em casa, gostaria que os irmãos lessem o contexto. Nós vamos pegar aqui Romanos 6, o verso 6, Mas se os irmãos começarem a ler do verso 3, os irmãos vão poder perceber que nós fomos crucificados com Cristo, Que naquela morte, naquele sepultamento de Jesus, nós fomos sepultados juntamente com Ele. Então aqui em Romanos 6, o verso 6, nos fala assim: sabendo isso, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo, Então aqui nós temos uma base muito firme, porque como que nós podemos nos apresentar como um sacrifício vivo diante de Deus? Porque o nosso velho, o nosso velho homem foi com Cristo crucificado. Essa é a base, Um pouco mais à frente, 1 Coríntios, capítulo de número 15. Coríntios, capítulo de número 15, a partir do verso 1, nos fala assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como eu vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Amém? Então aqui nós temos mais uma base, O Evangelho, a nossa salvação em Cristo Jesus. Mas aqui nós podemos olhar e dizer assim: mas peraí, o Senhor Jesus, no verso 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Agora nós precisamos de um outro texto para nos dar mais firmeza nesse texto, Porque aqui fala que Cristo morreu pelos nossos pecados, Agora vamos um pouquinho mais além, 2 Coríntios, capítulo de número 5. Nós vamos andar bastante pela palavra hoje, vendo esses textos que nos dão uma robustez da obra de Cristo em nosso benefício. 2 Coríntios, capítulo 5, veja o verso 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todo, logo todos morreram, Lá diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E aqui nos afirma que se Ele morreu por todos, logo todos nós morremos, E veja agora para que nós vivemos, aqui no verso 15, E Ele morreu por todos, para que os que vivam, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, que clareza isso traz aos nossos corações, Se um morreu por todos, logo todos nós morremos, Por isso é que nós temos condições de apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo,
Mas vamos mais um pouquinho ainda. Gálatas. Está aí na frente. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Veja o verso de número 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebais pela fé o Espírito prometido. Jesus se fez maldição no nosso lugar, né? Mais uma vez afirmando, né, que a obra de Cristo foi em nosso benefício. Por isso que lá diz em Romanos, pelas misericórdias de Deus, nós podemos apresentar, tomando posse dessa obra que Cristo realizou por cada um de nós. Agora eu considero um texto muito, mas muito precioso de Colossenses, capítulo de número 2. Irmãos, esse texto deve ser para o nosso coração algo muito precioso, como toda a palavra, mas quando nós vemos um texto desses, de Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 12, nos fala assim: tendo sido sepultado juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-a na cruz. Verso 14. É um verso que deve trazer alegria para o nosso coração, porque aqui está a nossa carta de euforia, irmãos. A dívida que era contra nós foi cancelada. O Senhor nos comprou, né? Ele nos comprou para Ele. Então, com esse texto, irmão, nós temos muita clareza, porque nós podemos apresentar o nosso corpo, apresentar a nossa vida ao Senhor, porque nós somos dele, né? Tendo, o verso 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, né? Não há mais dívida, não há mais acusação contra nós. Por quê? Porque Cristo pagou o preço, né? E agora eu gostaria que nós voltássemos para Romanos, capítulo de número 12. Esse texto tão precioso que Paulo, através do Espírito Santo, ele então, movido pelo Espírito, conduzido pelo Espírito, ele escreveu, né? Dizendo assim, Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, pela graça de Deus, de tudo aqueles textos que nós lemos, que nós fomos atraídos no corpo de Cristo, que nós fomos participantes daquela morte com o nosso Senhor, de que nós não pertencemos mais a nós mesmos, de que nós não pertencemos mais
a esse mundo, que nós não precisamos mais obedecer principados e potestades, né? Então, como isso deve trazer alegria aos nossos corações, né? E aí ele prossegue: pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, santo diz separado, uma pessoa que foi separado para Deus. Então, esse sacrifício vivo agora, irmãos, que nós vamos apresentar ao Senhor. Nós vimos que faz referência quando no Velho Testamento, quando eles apresentavam um sacrifício de um cordeiro ou um boi, por exemplo, aquele animal era imolado, né, e colocado no altar. Aquele animal nunca mais ele voltaria, porque ele seria morto. Nós vimos em vários textos que nós fomos mortos em Cristo, né? E o altar que nós estamos nos apresentando aqui é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós fomos crucificados com Ele. Não vivemos mais nós, mas é Cristo que vive em nós de agora em diante. É por isso que nós precisamos nos apresentar. Então, quando nós nos apresentamos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, o que o Senhor vai fazer conosco? Ele vai nos separar. Ele vai começar a cortar, né? E Ele vai usar o quê? A sua própria palavra, né? Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, verso 12. O Senhor não vai usar outra maneira para falar conosco, a não ser pela sua palavra, né? Veja só, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante de qualquer espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Amém? Então é a palavra que o Senhor vai usar. Quando nós nos apresentamos a Ele, Ele vai usar a sua palavra, Ele vai usar a sua igreja, Ele vai usar o Espírito Santo para se revelar a cada um de nós, através da sua palavra, né? E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que, se os irmãos verem lá, a sequência do verso de Romanos, no verso 2, que nos fala que nós devemos renovar a nossa mente, né? Para que não tenhamos mais a mesma mente que tínhamos anteriormente, mas nossa mente renovada. Então o Senhor vai trabalhar a sua palavra nos nossos corações, dividindo, não é? O que é da alma, o que é emoção. A emoção, se nós não tivermos adequado com o nosso coração, a emoção vai nos levar a querer ouvir coisas boas, né? A emoção nunca vai nos levar para que nós sejamos crucificados, certo? A emoção nunca vai levar a nós, mas essa palavra de morte, eu vim aqui para ter vida, como é que eu vou ter morte, né? A emoção nos leva para isso, e o Senhor então vai dividir, né? A palavra
de Deus, ela é viva e ela é eficaz. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma de espírito. Isso aqui é do espírito, isso aqui é da alma. E nós, quando nós cremos no Senhor, nós temos estudado, e Gálatas nos fala muito isso, de uma guerra, espírito e alma. Então a palavra ela vai discernir, ela vai tirar, né? Isso é do espírito, isso é da alma. A alma deve ser tirada. Por quê? Porque isso vai nos atrapalhar. Juntas e medula, e é apta para discernir o propósito do nosso coração. Quem é que esquadrinha o nosso coração? O Senhor, através da sua palavra. Só Ele pode. Ele conhece mais bem nós do que nós mesmos, né? Então, irmãos, como isso precisa vir para os nossos corações com muita clareza, né? Vamos voltar para Romanos novamente. Quanto mais a palavra encontra caminho nos nossos corações, por que Esdras teve sucesso? Esdras pôde ser usado pelo Senhor, porque ele tinha disposto no coração, né, buscar a lei do Senhor, buscar. Então esse é o primeiro passo para nós. Como que nós vamos para o Senhor? Tendo um coração voltado para Ele, né? Nós nunca podemos ir para o Senhor dividido. Veja só o que o Senhor fala em Lucas 14. Lucas, capítulo 14. O verso 25. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Amém? Que palavra dura, né, irmãos? Se nós formos para o Senhor e nós não aborrecermos, o que é isso, aborrecer, né? Vamos procurar entender, e nós vamos conseguir entender um pouco se nós formos para Mateus capítulo 10. Aí nós vamos buscar a revelação do Senhor, o que Ele quis dizer com aborrecer. Pai, mãe, filho, filha, irmão, irmã, e ainda a sua própria vida, né? Mateus capítulo de número 10, o verso 37 nos fala assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não tomar sua cruz e vir após mim, não é digno de mim. Amém? Então, nós podemos ver que aborrecer nós amamos o Senhor e servimos ao Senhor, né? Quantas vezes o nosso pai, ou nossa mãe, ou nosso irmão quer fazer um programa conosco, e é hora de termos aquele tempo com a palavra, é hora de termos aquela comunhão com os irmãos, é hora de buscarmos a mente do Senhor, né? E se nós eu vou porque eu tenho um compromisso com o Senhor, né?
Então esse é amor, é o amor em primeiro lugar, amar ao Senhor, né? Por isso é que nós temos condições de nos apresentar diante do Senhor. E aí o Senhor vai começar a trabalhar em nós essas verdades de Lucas capítulo 14, né? Porque Ele vai começar a lançar a palavra dEle em nossos corações, dividindo, mas espera aí, a minha família em primeiro lugar, né? E aí, né? A palavra de Deus diz: aquele que não amar, aquele que, se nós amarmos alguém mais do que ao Senhor, nós não somos dignos dele, né? Então a palavra vai começar a separar essas verdades, né? Então quanto mais nós nos apresentemos ao Senhor, mais Ele vai trabalhar essas verdades em nós, mais Ele vai falar, que nós vimos lá em Colossenses, né? O verso 14 lá, aquela carta de euforia maravilhosa que o Senhor nos deu. E logo no capítulo 3, ele diz assim: se ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, né? Então ele começa a separar: ó, se você é meu filho, você não pertence mais a esse mundo. Você está nesse mundo por um único objetivo: dar um testemunho. Por isso que Esdras foi assim, tão usado pelo Senhor, né? Por quê? Porque ele tinha disposto a buscar, a obedecer e a ensinar. Quer dizer, isso é um testemunho adequado. Se nós conhecemos o Senhor e nós retemos Ele para nós, o que vai acontecer? Nós vamos inchar, vamos ser aqueles crentes chatos, né? Em que nós não dispensamos nada para aquilo que o Senhor quer. Nós estamos em Mateus, vamos para Lucas, temos mais um texto aqui muito precioso para nós ver. Lucas, capítulo de número 6. Lucas capítulo 6, o verso 37. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e serei perdoado, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Amém? O que eu quero chamar a atenção é no verso 38, dai e dar-se-vos-á, uma boa medida, recalcada, sacudida, mas essa medida precisa ser transbordante, né? Nós transbordamos para onde? Aquilo que o Senhor tem dado para nós. Nós transbordamos para a igreja e para o mundo. Nós somos luz, como o Senhor diz. Uma luz que vai cada vez mais apresentar a pessoa gloriosa de Cristo, né? E para a igreja nós vamos poder ser sal e luz também, né? Então, como nós precisamos que o Senhor nos ajude a apresentarmos o nosso corpo, né? Esse apresentar, irmãos, ele não é, nós precisamos ter um discernimento muito claro do Senhor, se nós estamos em condições, se nós já apresentamos alguma vez. Porque uma vez que nós apresentamos ao Senhor, não tem mais como nós voltarmos. Uma vez que nós cremos na obra de Cristo, não tem mais como nós voltarmos atrás, né? Por isso que os nossos pensamentos,
Os nossos corações precisam estar muito firmados no Senhor, para que essa entrega seja uma entrega definitiva. Porque uma vez que nós nos entregamos ao Senhor, cremos na obra que Ele realizou, o que o Senhor vai trabalhar em nós? A vida e o caráter do seu Filho. Irmão, uma criança ela tem vida, mas ela não tem um caráter. Ela não tem um caráter formado nela. E esse caráter vai ser formado através da disciplina. Disciplina gera o caráter de uma pessoa adulta, né? Então nós ganhamos vida, a vida de Cristo. Vários textos nós lemos mostrando de que nós fomos sepultados, nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Vivemos não mais nós, Cristo vive em nós, né? Agora, o que o Senhor está fazendo em nós? Nos disciplinando, né? Formando o caráter do seu Filho, dia a dia em nós, né? Por isso que lá em Romanos 12, né, o verso 2 nos fala que nós não devemos nos conformar com este século. Nós não devemos mais nos conformar com este século. Irmãos, se nós estivermos contentes com a nossa vida aqui nesse mundo, tem algo errado. Nós não devemos nos conformar com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então nós não devemos nos conformar, mas nós devemos transformar, né? O círculo onde nós vivemos, né? Aonde nós estamos, os céus devem estar ali. Por quê? Porque nós estamos inalando bom perfume de Cristo. É isso que o Senhor está formando em nós, né? Lá em 2 Coríntios, nos fala que nós somos embaixadores de Cristo, né? Então, se nós somos embaixadores de Cristo, nós formos ver a lei da embaixada hoje, um país que manda o embaixador para o Brasil, onde esse embaixador mora, onde esse embaixador tem a embaixada, as leis ali dentro não são as leis brasileiras, são as leis lá do país de origem dele, né? Não funcionam as leis brasileiras ali. As leis brasileiras funcionam até o portão. Entrou para dentro, é as leis do país de origem. Agora nós somos embaixadores de Cristo, né? Aonde nós estamos? Né? Aonde nós estamos? Cristo não é mais nós. Os textos que nós lemos, nós vimos que nós estamos crucificados, né? Cristo vive em nós agora. Então, onde nós estamos? As leis celestiais devem gerar a nossa vida, devem comandar a nossa vida. Por isso que o texto aqui de Romanos fala que não devemos nos conformar com esse século, mas nós devemos transformar pela renovação da nossa mente, porque o Senhor, quanto mais nós nos apresentamos ao Senhor, mais o Senhor manda a sua palavra aos nossos corações e mais nós seremos transformados. Mais nós seremos disciplinados e mais o caráter de Cristo estará sendo formado em nós, né? Deus não vai tirar a mão de nós. Deus, Ele olha para essa assembleia. O prazer dele é ver Cristo, não é ver Valdecir, não é ver o Jovacir, não é ver ninguém de nós, mas o caráter do seu Filho sendo formado. Ele quer ver Cristo em nós, né? Por isso que esse texto nós precisamos, né? E precisamos ir aos pés do Senhor. Senhor, nos ajude,
Nos ajude, Senhor, a apresentarmos ao Senhor a nossa vida, né? Se nós estamos com dificuldades, Mateus capítulo 11, 28, diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Se nós estamos cansados de querer ir para o Senhor e não conseguimos, lá tem um bom convite para o Senhor. O Senhor dizendo: venham para mim, porque eu sou manso e humilde de coração. E ali vocês acharão descanso, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, né? Então, irmãos, vamos para o Senhor. Esse convite Ele fez para cada um de nós, né? Está pesado? Se está pesado, não é o fardo do Senhor. O fardo do Senhor é leve, né? E suave. Se nós não conseguirmos, vamos para o Senhor, né? Para que Ele é o único que pode. Ele diz assim em João 15: sem mim vocês não podem nada. Somente Ele pode capacitar-nos para a glória do Senhor. Irmãos, que o Senhor nos ajude. E se o Senhor permitir, no próximo domingo nós vamos andar um pouco em Efésios capítulo 4, né? Rogo-vos eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Tá, irmão? Como nós precisamos andar segundo a medida que o Senhor tem para nós. Nem uma vírgula a mais, nem uma vírgula a menos, né? É a medida exata. Então é uma vida que nós precisamos viver não por nós mesmos, mas viver por aquilo que o Senhor tem conquistado cada um de nós. Amém? Vamos orar ao Senhor. Querido Pai, nós te adoramos, te louvamos por esse momento, Senhor, que o Senhor nos dá pela sua graça e pela sua bondade. A palavra nessa noite, ela vem trazer exortação aos nossos corações, como que nós devemos apresentar-nos a Ti, Senhor. Rogamos que o Teu Espírito encontre caminho nos nossos corações, porque a Tua palavra foi lançada, Senhor. O Teu Espírito tem total liberdade em nós e entre nós, de edificar-nos para a glória do Teu nome. Senhor, que nós saiamos daqui cheios da Tua vida, Senhor. Menos de nós e mais de Ti. Senhor, ajuda-nos nesta semana, cada um de nós, que nós possamos ter tempo de meditação na Tua palavra, tempo de oração, Senhor, ao Senhor. Senhor, ordena as nossas vidas, Senhor. Ordena para que nós possamos tirar tempo para o Senhor, para que a nossa vida seja uma vida frutífera para a glória do Senhor. Mas para isso nós precisamos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Senhor, ajuda a Tua igreja, ajuda cada um de nós, ajude cada um daqueles amados irmãos que não puderam estar aqui nessa noite, mas nós rogamos pelo Teu Espírito que vá de encontro a esses corações. Senhor, eles não estão presentes, mas espiritualmente o Senhor pode ir lá e revelar-se e mostrar a cada um a necessidade que nós temos de dependência do Senhor. Ajuda cada um de nós nessa noite, para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus.
Amém, Senhor.